Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 21 de agosto de 2021, estamos no sábado da 20ª semana do Tempo Comum. Celebramos no dia de hoje a memória de São Pio X, Papa da Igreja. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Ruth, no capítulo 2, versículos do 1 ao 3 e versículos do 8 ao 11. Também o capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 127. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Rezemos juntos. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, especialmente o Evangelho que acabamos de ouvir, nos conduzem a uma reflexão de algo que era muito atual no tempo de Jesus, mas ainda é muito atual também na nossa sociedade de hoje. A relação entre o discurso e a prática. O que nós temos na sociedade de hoje? E também era o contexto que Jesus está falando aos seus discípulos. Nesta relação entre o discurso e a prática, o que se tinha e o que se tem ainda hoje é como se essas duas realidades fossem duas coisas opostas, onde nós tivéssemos uma relação discurso versus prática, que é como se eu digo uma coisa, mas na prática faço outra, quando na verdade a relação deve ser discurso e prática, ou seja, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, o nosso discurso, ele tem que necessariamente ser acompanhado pela prática.
A prática deve, portanto, traduzir, deve expressar aquilo que eu digo, aquilo que eu falo. Não era muito o que os fariseus e os mestres da lei faziam. É justamente isso que Jesus está denunciando. Jesus, em nenhum momento, está falando para as pessoas serem contra os mestres da lei, ou serem contra os ensinamentos deles no que se refere à lei, no que se refere à interpretação da lei. A interpretação da lei que eles davam era de fato correta, mas esta interpretação não encontrava nos gestos deles a prática. Esta lei não se traduzia na prática, ou seja, existia ali um conflito entre o que eles falavam e o que eles faziam. Portanto, o que Jesus pede a atenção dos seus discípulos de ontem e pede ainda a atenção também de nós, seus discípulos de hoje, é justamente para isso, para que aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que pregamos, se traduza também nas nossas obras, na nossa prática. Que tudo aquilo que fizermos, aonde fizermos, alguém possa olhar para nós e perceber, ali há um cristão, ali há alguém que vive a sua fé. Para fazer isso, precisamos de 3 coisas que são apontadas por Jesus. Primeiro, a coerência. Nós precisamos ser pessoas coerentes naquilo que falamos e também naquilo que fazemos. Vamos alcançar esta coerência através da fidelidade. Fidelidade a quem? A Deus, aos seus ensinamentos, ao seu evangelho, à pregação apresentada por Jesus. Se buscarmos sempre ser fiéis a Deus, através dos ensinamentos de Jesus, nós seremos então pessoas coerentes. E por último, e não menos importante, nós precisamos, para que possamos viver este ensinamento de Jesus do Evangelho de hoje, precisamos de humildade. Não buscar sempre ser visto, não buscar sempre os primeiros lugares, não buscar ser aplaudido, porque tudo isso são coisas ilusórias, tudo isso são coisas passageiras. O que fica mesmo é aquilo que praticamos de bem, aquilo que fazemos de bom. Busquemos então, queridos irmãos e irmãs, seguir 2 grandes exemplos que temos no dia de hoje. O primeiro exemplo é de Ruth, na primeira leitura. Ruth soube ser alguém humilde, alguém fiel, alguém coerente e por isso viu a graça de Deus agindo na sua vida e transformando a sua situação. E o outro grande exemplo é deste grande santo que hoje celebramos, São Pio X, que muito contribuiu para a Igreja, que muito fez para a Igreja enquanto Papa. E fez isso porque foi coerente naquilo que pregou, naquilo que viveu, porque foi fiel àquilo que Deus lhe pedia e porque também foi um homem humilde. Motivados então pela liturgia de hoje, seguindo esses 2 grandes exemplos, peçamos ao Senhor esta graça de praticarmos aquilo que falamos, para que assim possamos levar esta mensagem do Evangelho a todas as pessoas, levar esta mensagem com a nossa voz, falando, pregando, ensinando, mas principalmente levar este Evangelho com as nossas atitudes, com a nossa vivência. Que o bom Deus então nos ajude nesta missão. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus.